de uma perspectiva profética, de longe, em cima de uma montanha, você consegue ver que a igreja do Senhor Jesus, boa parte dela anda muito dispersa com respeito a isso. Muito disperso, santos. E isso é perigoso. Entendeu? Isso é perigoso, isso pode custar a nossa eternidade. Né? Então o Filho, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Então observa, é essa imagem que o mundo espiritual precisa ver em nós. Foi essa imagem que Satanás, através da serpente, desconfigurou em Adão e Eva. Foi essa imagem. E repito, se o mundo espiritual enxerga eu e não Jesus, eu estou perdido. Vou lhe dar outro exemplo, abrem comigo em Números, capítulo 12, vou lhe dar um exemplo de semelhança. Só para você ter uma ideia. Números, capítulo 12. Deixa eu ver, versículo 6. Olha só, um exemplo. E disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo? Observa, Moisés via a semelhança do Senhor. E aqui quebra a ideia de que alguns teólogos acreditam que a semelhança aqui não tem a ver com essa aparência. Quando Deus se foi aparecer para Moisés, o que foi que Moisés pediu para ver a glória dele? O que foi que ele disse? Moisés, você não pode me ver, mas eu vou fazer assim. Eu vou estender a minha mão, com a sombra da minha mão, vou cobrir a tua visão. Então, é parecido conosco, não é? Tem mão. Mas tem uns caras que não acreditam nisso, não sei porquê, é bem estranho. Eu vi uns caras aí que é bem estranho. E eu vou passar. Aí ele diz o quê? E tu vai me ver pelas semelhanças. Eu não sei porque alguns atribuem semelhança apenas a questões morais. Eu acabei de dizer que é questão moral, mas também tem a ver com aparência. Porque ele se senta no trono, ele ouve, ele estende mãos, seus pés estão, tem a terra como estrado, então é a sua semelhança. Glória a Deus. Então a configuração da criação qual que era? Imagem, natureza espiritual. Semelhança, a questão moral e ética de Deus, caráter e aparência. Semelhança. Aqui é um exemplo que eu estou lhe dando de imagem e semelhança. Deixa eu lhe dar outro exemplo, bem pertinho aí, um pouco atrás, Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Olha só. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Agora olha só isso. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança
do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Até aqui. Imagem e semelhança estão interligados. Observa que essa desconfiguração na criação foi tão grande que, sabe, em outras palavras, o que o Senhor está dizendo aqui para o povo? O motivo de idolatria entre os homens é por causa dessa desconfiguração. Eles têm imagem e semelhança desconfigurada e eles tentam de alguma forma trazer essa imagem, essa semelhança para eles, e isso se torna uma espécie de culto. Sabe? Imagem e semelhança são interligadas. O próprio Deus diz: não faça nenhuma imagem de escultura, nem semelhança alguma, porque estão conectados um no outro. E essa busca, essa sede do homem de trazer de volta a configuração original de forma errada, faz com que os homens, inclusive, entrem em níveis de idolatria. Compreende? Às vezes, quando buscamos, inclusive, entendemos errado o sentido de imagem e semelhança de Deus, e tentamos começar a fazer isso em nós, sobre a atualização. Eu quero atualizar a minha imagem e a minha semelhança. Sem perceber, eu estou sendo um idólatra, porque eu estou cultuando a mim mesmo. Quando eu não recebo a atualização correta, para me manter dentro da configuração original de Deus. Nós precisamos dessa configuração, irmãos. Amém. A configuração correta para os últimos dias. Imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus, por causa da queda, ela foi desconfigurada e a semelhança foi desbotada. A semelhança foi desbotada. A imagem foi desconfigurada. Foi fragmentada, distorcida. Consegue entender? É por isso que o Espírito Santo está conosco nesse tempo. Amém. Porque sem o Espírito Santo a gente não ia conseguir retomar essa configuração. Sem o Espírito Santo, toda e qualquer atualização a gente vai aceitar para a nossa vida. Porque essa atualização, ela nos propõe a ir junto com o século. Bem, estamos no século 21, temos uma modernidade, então eu preciso me adequar a isso em partes. Compreende? Em partes é importante e vital. Mas há uma pequena parcelinha dessa questão aí, que o Espírito Santo é importante para filtrar. Porque quando mexe com a nossa espiritualidade, então é perigoso. Compreende? Então Jesus veio, e aí eu quero que você abra agora em João capítulo 1. Abra aí comigo. Evangelho de João capítulo 1. Jesus vem e ele propõe uma reconfiguração para a criação. Ele propõe uma reconfiguração. Olha só. Capítulo 1 de João, versículo 1. Jesus é tremendo, irmãos, meu Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ok, essa era a configuração que estava com o Pai. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui começa o processo de reconfiguração da criação. Glória a Deus. Quando Ele próprio se torna carne,
A reconfiguração original agora é colocada numa carne, assim ó, como nós, no pó. Percebe? Começa aqui a reconfiguração. Versículo 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Muito bem, João percebe que ali estava a retomada da reconfiguração, da configuração da criação. Na pessoa bendita de Jesus, detalhe, ele pega aquela configuração, a natureza divina, coloca dentro de uma casca de carne e habita entre nós. Amém. Aqui começa a reconfiguração dos homens, irmãos. Agora, sabe onde é que foi o campo de batalha para isso? Volta aí em Mateus, capítulo 4. A gente já está terminando, tá? Mateus, capítulo 4. O campo de batalha foi aqui. A cruz foi só a consolidação. Mas o campo de batalha foi aqui. Capítulo 4 de Mateus. Olha só. Então foi conduzido, depois do batismo, né? Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga amém. Amém. Entenda algo aqui, irmãos, antes que eu continue. Toda a tentação de Satanás aqui foi pautada em uma plataforma: necessidades. Observa que Jesus, Deus entra na carne, toda a sua essência, toda aquela configuração que ele tinha dado para Adão e Adão perdeu. Ele entra numa casca, habita entre nós, recebe o batismo, é conduzido pelo Espírito ao deserto. Ali é um campo de batalha, o deserto. Ali quando Satanás imprime a sua tentação, e vou repetir, toda a tentação de Satanás estava pautada na plataforma das necessidades que alguém pode ter. Observa que o primeiro nível de tentação foi o quê? Necessidade física. Se tu és o Filho de Deus, ele percebeu como um cão raivoso, ele percebeu que Jesus estava com fome. Porque Satanás, ele é assim, santos. Quando ele percebe que você está bem, ele não vai para cima de você. Porque ele sabe que ele vai pegar paulada. Ele só lança o seu bote quando ele vê que você está na aula. Quando ele vê uma vulnerabilidade em você, aí ele vem. Quando você está robusto, ele não vem, porque ele é covarde. Quando ele percebe uma fraqueza, uma oscilação, né? Compreende? Uma cambaleada, então ele lança o seu ataque. Ele observou Jesus durante todo o período. Ele já tinha em mente a tentação, o ataque que ele ia lançar. Mas ele tinha que esperar o quê? Jesus sentir fome. Jesus sente fome, e quando ele percebe, quando ele consegue fazer a leitura de alguma forma que Jesus estava com fome,
ele se aproxima. E ele lança o seu ataque. Se tu é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Olha aí a plataforma da necessidade. Mas Jesus veio para quê? Para reconfigurar a criação. Glória a Deus. Então ele não ia perder. Aleluia. Ele não podia perder. E aí ele responde, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Primeiro ataque, primeira investida, caiu por terra. Certo? Vamos lá. Olha só. Versículo 4. Perdão, 5. Então o diabo o transportou à cidade santa. Olha só, ele teve a habilidade de transladar Jesus, viu? O transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, conhece as escrituras, né? Que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com teu pé em pedra alguma. Olha aí a necessidade de novo, necessidade de autoafirmação. Ele lançou a necessidade, ele percebia que Jesus estava debilitado no físico, aqui, então ele lançou uma tentação. Eu vou lançar algo aqui para a autoafirmação dele. Vou fazer ele procurar a sua própria autoafirmação. Vou fazer ele se lançar daqui abaixo e pedir a ajuda dos anjos. Observa, olha a plataforma das necessidades aí. Jesus tinha que reconfigurar a criação, irmãos. Vou falar de novo. Ele não podia perder. Não tinha opção, era ganhar ou ganhar. E tudo isso foi em favor da nossa vida. Amém. Aleluia. Tudo por causa de nós, irmãos. Primeiro, a necessidade física transforma as pedras em pães. Não quero. Segundo, necessidade da autoafirmação. Tu é o Filho de Deus, cara. Se joga daqui e fica tranquilo. Se tu quiser, tu chama os anjos, eles se seguram. Tu é o Filho de Deus. Mostra que tu é o Filho de Deus. Tu é. Tu pode fazer isso. Se autoafirma. Você já percebeu que nós estamos numa geração que as pessoas procuram autoafirmação? Só que essa autoafirmação ela é prejudicial. Elas fazem coisas, elas querem ouvir coisas que autoafirmem uma filosofia que elas têm dentro delas. Isso é perigoso. Não, eu preciso me autoafirmar. E enquanto não encontra discursos, pregações, músicas, ou seja o que for que autoafirme ela não para. Conselhos, amizades, coisas desse tipo, entende? Procura autoafirmação. Satanás lançou isso para Jesus. Ei, procura a tua autoafirmação. Mostra aí que tu é filho de Deus. Aí Jesus vai e lança o contra-ataque. Versículo 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Significa que toda vez que eu procuro a autoafirmação, eu estou tentando ao Senhor. Isso é típico de alguém que está precisando de reconfiguração. Amém. Está entendendo? Amém. Estou ensinando hoje para vocês aqui, tá? Versículo 8. Aconteceu outra coisa ainda. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Uau! Sabe qual era a necessidade que ele estava lançando aqui para Jesus? A necessidade de grandeza. Se tu fizer isso, todos esses reinos aqui serão teus. Mas espera aí, tudo já é dele. Satanás só tem isso temporariamente porque ele mesmo disse, se eu não me engano, não sei se é aqui ou lá em Lucas, isso aqui é meu porque a mim foi entregue. Sim, porque Adão entregou para ele. É por isso que Jesus, quando vier com o seu governo novamente, ele vai tomar tudo e entregar para o Pai. Bendito é o Senhor. Consegue entender isso? Amém. Aleluia. Jesus vai descer na terra, quando o seu governo se estender sobre todas as nações. Ele vai subjugar todos os inimigos do Pai. Todos. Aí é onde entra aquela cena que eu ministrei naquele domingo. As vestes salpicadas, porque aqueles que seguirem sendo rebeldes ao governo de Deus serão esmagados. Ele vai subjugar todos. E todos os reinos da terra ele vai entregar para o Pai. É nessa hora que a nova Jerusalém vai descer junto com o Pai. E aí o filho vai dizer: Pai, está aqui para o Senhor. Os reinos da terra estão de volta para ti. Deus. Aleluia. Percebe? Então, mas aqui, observa que Satanás, ele estava manipulando toda uma situação, né? Os reinos nunca foram dele, estava ali com ele, porque foi entregue, né? Nunca pertenceu a ele. Mas ele queria, na verdade, era afligir Jesus num sentimento e numa necessidade de grandeza. Ele queria que Jesus se sentisse com essa necessidade de se mostrar grande. Faz isso, me adora, que os reinos eu te dou tudo para ti. E isso não é diferente, santos, nos dias de hoje. Eu conheço muitos por aí afora que têm esse sentimento de grandeza. Eles precisam mostrar grandeza para obter um certo nível de respeito das pessoas, né? Mas não funciona assim. Jesus não precisou fazer isso, correto? Mas Satanás queria. Observa, vou repetir, toda a tentação que ele lançou estava baseada em necessidades. Por isso é o perigo, irmãos. Nos dias de hoje, a isca de Satanás são as necessidades. Uma vez que eu me movo por necessidades, eu saboto os propósitos. Entendeu? Se eu agarro a isca de Satanás chamada necessidades, eu perco a dimensão do propósito. Aquilo que de fato ele me chamou, aquilo que de fato ele tem para mim, aquilo que de fato ele desenhou para mim com muita perfeição, eu perco. Se eu abraçar essa isca, vou repetir, irmãos, a isca de Satanás no século 21, nesses últimos dias se chama necessidade. De alguma coisa, necessidade de alguma coisa, de alguma coisa, de alguma coisa. Está aqui. Ele lançou necessidades físicas contra Jesus, necessidades de alta afirmação e grandeza. Lembra que eu disse sobre imagem e semelhança? Imagem é espírito, semelhança é alma e corpo. Observa se não foi 3 dimensões a tentação de Satanás: espírito, alma e corpo. Transforma as pedras em pães, físico. Certo?
Autoafirmação, alma. Sentimento de grandeza, espírito. Ele lançou exatamente as três que compõem a imagem e a semelhança que ele corrompeu lá no Éden. Que ele tomou de Adão e Eva. A configuração original da criação. Entendeu? Ainda bem que Jesus é Jesus. Aí ele finaliza dizendo o quê? Versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o servi. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, Jesus retomou a configuração que tinha se perdido na vez. Na cruz foi só o consolidar disso, mas a guerra foi aqui. Se Satanás consegue vencer Jesus aqui, já era, viu? Podia esquecer já. Pronto, acabou. A cruz foi o consolidar, ou o ápice do triunfo de Jesus contra Satanás e o seu império. Mas foi aqui, irmãos, na tentação no deserto, que a configuração da criação foi tomada novamente. Por quê, pastor? Porque Jesus mostrou para nós que é possível vencer Satanás sendo carne, sendo pó, sendo homem, sendo mulher. Aleluia. É possível vencê-lo, irmãos. Glória a Deus. Essa era a configuração que estava sobre Adão e ele deixou ser tomada dele. Ele, observa que o nível de autoridade dele era tremendo. E mesmo assim ele se deixou levar. Aí Jesus vem num corpo mortal que era infinitamente inferior ao corpo de Adão, viu? Infinitamente inferior ao corpo de Adão. E Jesus mostrou para nós o quê? Eu venci com um corpo inferior. Aleluia. Adão tinha um corpo glorioso e perdeu. E estava no jardim. Eu com um corpo inferior venci no deserto. Glória a Deus. E ele retomou a configuração. Amém?